Pode se sentar, meus queridos. Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Colossenses capítulo 2. A partir do verso 8, nós vamos até o 23. Peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 8, dando continuidade na exposição dessa carta, que é tão importante. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 8. Mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra, pedimos para que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha colocar a Sua mão de poder, Pai. Que o Senhor venha abençoar o Teu povo. Que o Senhor venha me usar como canal de bênção. Pai, sacia a nossa necessidade, o nosso desejo de Te conhecer cada vez mais. Que eu Te agradeço, Pai, e eu Te louvo. Nós estávamos falando durante todo esse período sobre essa carta, que o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Colosso para combater uma heresia que até então em nenhuma outra igreja naquela época havia se consolidado de tal maneira. Uma igreja que não foi o apóstolo Paulo que fundou, foi um discípulo. Provavelmente ele estava na cidade de Éfeso, se converteu, o nome dele é Epáfras, e voltou para sua cidade e fundou a igreja de Colossos, provavelmente a de Herápolis também, e a igreja de Laodiceia. Então, nós temos esse... E a igreja estava indo muito bem. Porque imagine uma coisa, dentro daquela região, uma pessoa recebeu o ensinamento do próprio apóstolo Paulo, recebeu o evangelho de Cristo, lá no terceiro céu, o próprio Cristo ensinou ele. Então vocês imaginem que mesmo que eu for para o seminário, você for para o seminário, talvez a gente vai ficar patinando. E ele teve toda a preparação, e era uma igreja que estava provavelmente firme na fé. Mas assim, houve um ataque por falsos mestres que foram se estabelecendo. Os falsos mestres, normalmente, a gente acha que são pessoas que falam besteira que a gente nunca vai perceber, né? Que a gente vai perceber rápido, na verdade. Mas na verdade não. Eram pessoas extremamente inteligentes, preparadas. Só que aqueles que estavam mais firmes na fé não caíram, mas aqueles que eram mais jovens na fé começaram a ceder. E chegou ao ponto que o próprio pastor da igreja, que é o sabendo lidar com a situação. Foi quando ele pegou e foi até Roma, onde o apóstolo Paulo estava preso, e falou: olha, Paulo, até agora eu consegui, mas daqui para frente eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja, para que pudesse combater essa heresia. Pastor, mas como que nós podemos combater uma heresia? É só Cristo. Por que essa heresia aconteceu? Os falsos mestres estavam ensinando que Jesus não era suficiente. Que o evangelho que foi revelado para Paulo, para Pedro, para João, não tinha revelado a verdadeira verdade, que eles tinham conhecimento através da filosofia, através de algumas outras coisas que nós estudamos aqui, e vimos que uma das pistas para que eles quisessem se salvar, tinham que ouvir eles, e tinham que pedir ajuda até para anjo, para poder chegar no céu. E nós sabemos que Cristo é suficiente, e nada mais é necessário. Vou dizer para vocês,
Quando nós temos alguma dificuldade, normalmente nós vamos buscar em tudo quanto é lugar, não é verdade? Seja sincero. As pessoas perguntam, mas lá não tá... mas em tal lugar lá o povo está ficando rico. Vai todo mundo para lá. Mas em tal lugar o pessoal está pregando salvação. Isso não. Vamos para outro lugar. Não é assim? Pregou salvação, esvazia a igreja. Pregou bênção, lota. Então o que acontece? A motivação das pessoas que estavam ouvindo esses mestres não era a salvação em Cristo. Não era algo que nós desejamos, que nós ensinamos e pregamos aqui, que é a vida com Cristo. É uma eternidade com Cristo. Não uma leve e momentânea necessidade suprida. Continuando, eu disse para vocês que eles ensinaram que para chegar no céu tinha que pedir ajuda para os anjos. Fazer os cultos aos anjos. Citado aqui agora. Então nós vemos aqui no verso 8. Acompanhe comigo aí. Tendo cuidado para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias vãs e vãs certezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diziam que precisava dos anjos para interceder por nós, para poder chegar ao céu. Nesse espaço da terra até Deus, ele dizia que esses corpos celestiais, esses anjos, que faziam o caminho. E Cristo nos diz que Ele é o caminho. E Ele diz ainda, para combater isso aqui, Ele é a verdade. Porque essas pessoas procuraram a vida inteira para saber o que é a verdade e ninguém sabe. E aqui Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade é a vida. João 14, verso 6. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eles estavam fazendo esse ensinamento. Eles começaram a pegar os ritos do judaísmo e colocar de volta. Então quer dizer, fica uma coisa muito bonita, não fica? Se nós começarmos a tocar um chofar aqui dentro da igreja, palite daqueles de rabino, que pá, colocar como chama o negócio lá, esqueci o nome agora, um candelabro, 7 pragas. Se a gente começar a festejar o Shabat na sexta-feira, começar a fazer as festas que os judeus fazem, não fica bonito? Mas o que Cristo pensaria de nós? Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que toda a plenitude está firmada em Cristo. Então, o caminho para chegar ao céu é Cristo. Tudo aquilo que nós necessitamos, não só de filosofia, de um monte de coisa que o povo fala de boca aberta e tentando desviar o caminho daqueles que creem em Cristo, nós não precisamos. Porque toda a plenitude da verdade está nele. E ele continua dizendo aqui, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Você não precisa buscar uma revelação que foi dada por uma minoria, por aqueles que acham que eles entendem a verdade, por pessoas que pregam heresia. Por causa da beleza da heresia, muitas vezes a gente cai. Paulo está dizendo aqui que não precisa buscar anjo para ser salvo, não. Vai direto em Cristo, porque Ele está acima de tudo isso. Ele é o cabeça de tudo. E é uma das coisas que a gente bate forte quanto... Por que eu vou rezar para a Santa que o povo comemora amanhã, se eu posso já pedir direto para Cristo? Por que eu tenho que pagar pedágio se eu posso ir direto? Então, irmãos, o apóstolo Paulo estava combatendo essa heresia e dizendo que vocês não precisam pagar pedágio, não. Vai direto no dono da bênção. Fala com quem dá a salvação.
Porque nele está perfeito tudo. Cristo se fez homem para poder conviver conosco, para poder mostrar para você que Ele está disposto a ficar com você todo o tempo. O amor dele é tão grande, o trono dele, que chega até nós. Nós não precisamos de intercessores, nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos de Cristo, porque Ele é o único que nós, diante do Pai, de dia e de noite, 24 horas por dia. No qual, verso 11, também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de... Isso quer dizer o quê? Para você ser judeu, você tem que se circuncisar. Você tem que tirar o prepúcio do pênis do homem. Fazer operaçãozinha da fimose. Isso é uma marca, é uma aliança feita com o povo de Deus. Foi instituído como se fosse uma aliança. Como eles estavam introduzindo o judaísmo de volta na igreja. Eles estavam dizendo aqui que para você ser salvo, não basta crer só em Cristo. Você crê nos anjos que vai levar até lá em cima o teu pedido. Você também tem que cumprir toda a lei judaica, todo o rito judaico. Inclusive se circuncidar. E o apóstolo Paulo vem e bate no meio dizendo aqui, ó. Tem que ser aquela que foi dada por Cristo, que é aquela que circuncida o seu coração. É aquela marca da promessa que ela vai direto no teu coração. Muda a sua vida. Muda tudo. Não é uma marca externa, é interna. É aquela marca que rasga. Aquela marca que te transforma. Aquela marca que te derruba diante de um Deus Todo-Poderoso. Você diz aqui, sepultado com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. O que ele está dizendo aqui? Quando você aceita ser, como que eu posso falar para vocês? Quando você se entrega a Cristo e você confessa os seus pecados e você se batiza, ali o simbolismo do batismo vai dizer que você morre para o mundo e ressuscita para Deus. E é isso que eles estavam dizendo. Se arrependeu dos seus pecados, crê em Cristo, acabou. Não precisa circuncidar, não. Incluído na família de Deus. Você já está com essa marca. E ele continua dizendo aqui, quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas vossas ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Isso quer dizer o que, meu querido? Creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados. Lembra que quando na Santa Ceia eu falo que Cristo não foi simplesmente crucificado, o corpo dele foi rasgado na cruz? É a mesma coisa que acontece conosco, com os nossos pecados. Na cruz do Calvário Cristo foi rasgado, a cédula que nos condenava também foi rasgada, e depois foi cravada na cruz. E para que nós vamos precisar agora de intercessores que são de pedra, pau, de gesso, do que vocês quiserem? Eu tenho que conhecer ritos que vão me levar para o céu, que são pessoas que são de sabe muito menos do que nós, porque nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você é mais inteligente do que o mundo todo que não conhece a Cristo. E tem que saber que todo o teu pecado, quando você se entrega a Cristo, vai lá para a cruz, é crucificado junto com Ele, é rasgado o teu pecado com Ele, a tua culpa acaba, e você diante de Deus é justificado. Deus te transforma em justo, para que você possa habitar com Cristo e não tenha nenhuma acusação na sua vida, para que você possa ter o privilégio do diabo nunca te apontar as suas falhas. Pastor, mas nós continuamos pecando. Sim, continuamos pecando, mas pecamos, mas somos justificados. Pastor, mas se a gente, cada um com Cristo, sabe
Porque o que é um momento que nós estamos santificando o nosso corpo, para que nós possamos viver juntamente com Cristo no futuro. Você sabe das suas ações. Você sabe o que você tem que fazer. Tem muitas pessoas que vivem uma vida, não para a pessoa que muitas vezes ela pisou no pé. Talvez essa pessoa ela nunca aceitou a Cristo. Ela não entendeu o chamado de Cristo. E aqui nós vamos aqui que ele vai falando, despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Irmãos, muitas vezes vieram perguntas para mim dizendo assim: pastor, mas quando Cristo ressuscitou, ele foi lá no inferno pregar para os espíritos que estavam em prisão, como Pedro disse? Não, ele fez exatamente isso aqui, ó. Ele publicamente ele demonstrou a sua glória e a sua vitória sobre a morte para aqueles que quisessem. Ele proclamou isso para quem quisesse ouvir. Porque dele, agora, a vida, a chave da morte está na mão dele. Está tudo na mão dele. Ele fez isso porque ele triunfou sobre tudo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, se vocês tiverem ciência do que aconteceu ali, se vocês tentarem entender o que aconteceu ali, nós só temos... Cristo fez tudo por nós. Fez tudo por nós. E nós só temos privilégios. E ele proclamou isso para quem quisesse ouvir. Quem tivesse vivo ou morto. Sim. Hebreus 9:27 vai dizer: morreu, já vem o juízo. Então quer dizer, proclamar a glória que ele recebeu é só dizer ao mundo aquilo que eles perderam. Só isso. Acima de tudo e todos, o Pai entregou isso tudo na mão dele. Ele foi glorificado para nos receber. Ele ressuscitou e recebeu um corpo glorificado, pelo qual também, quando nós partimos dessa terra, no arrebatamento, nós teremos o nosso corpo transformado e teremos um corpo igual de Cristo por toda a eternidade. Quem vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, de lua nova, de sábados, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quer dizer, a dieta de porco, de não comer, só comer coisas que foram cacherizadas, que eles falam dessa forma, uma comida kasher, não comer comida imunda, para as festas, isso são coisas que se passaram, e isso não é necessário para que você seja salvo em Cristo. A memória pode ser conservada, você pode participar de uma festa dessa. Não pode é achar que isso vai fazer com que você seja salvo, porque Cristo ele cumpriu a lei, toda a lei, porque a lei ela foi dada para nós, os 10 mandamentos, para mostrar quem você é. Pobre e miserável, que necessita de um Redentor, que é Cristo. E quando nós entendemos isso, isso tudo que se passou se torna sombra, porque o que nós vamos viver pela frente é uma vida eterna com Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vão crescer em aumento de Deus. Isso quer dizer o quê? Essas pessoas chegavam naquela humildadezinha. Eu sou o menor da casa de Jessé. Sabe? Aquelas pessoas que, mas quando abre a boca, mas sai até as caveiras do túmulo para fora. Eles faziam essa humildade, traziam essa heresia podre para a igreja e também praticavam esse culto dos anjos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês quiserem analisar uma coisa, vocês analisam.
Essa humildade podre, ela continua, não continua? Sim. Em todo quanto é lugar. E o culto dos anjos? Continua ou não continua? O povo vai para o monte para ver o quê? Esses dias aí eu recebi um vídeo aí. O povo lá estava com o celular assim, ó. Eu não via nada, eu via a luz do sol. E o povo estava de joelho lá dizendo, o anjo, e todo mundo chorando e tal. Agora eu pergunto para vocês. O que é mais importante? Cultuar os anjos ou Cristo? Agora, João, lá em Apocalipse, ele se colocou aos pés de um anjo, e o anjo falou assim, não, levanta, filho. Eu sou conservo igual você. O único que merece a honra e a glória é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, você fala, Jesus está aqui, ninguém glorifica a Deus, mas você fala que tem um anjo com a espada desembanhada ali pegando fogo, o negócio aqui explode. Que não. Que não. Irmãos, eu creio que os anjos estão a serviço de Deus, estão a serviço nosso também, para nos ajudar, colaborando com a nossa vida, mas o nosso culto vai ser diretamente para Cristo. Diretamente para Cristo. Porque é Ele que está ligado com a igreja. Ele que intercede por nós. Ele que pagou o preço para que nós pudéssemos ser salvos, para que o Pai nos resgatasse, para morarmos juntos com Ele na mesma família de Cristo. Ele fala aqui no verso 20, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseie, as quais todas segundo o preceito e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria e são voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Tem alguns textos que falam que isso aqui é para sensualidade. A tradução tua fala isso? O que eu quero dizer para vocês? Essas pessoas, eles eram dono da razão. Eles se consideravam, esses falsos mestres, eles têm a única revelação. Há tempos atrás, tinha um boiadeiro que aparece na televisão, que ele falava assim, se você não tem fé, pede pela minha fé. Vocês lembram disso? Lembra? Quanta gente não pediu pela fé disso daí? Sim. A revelação está só com ele, não é verdade? Porque a Bíblia vai dizer que se você tiver fé, que é nada, você vai falar para o monte assim, ó, você pula daqui para lá. Não é isso? Isso. E por que eu tenho que pedir pela fé do outro? Por que eu tenho que ir lá no templo lá da mulher do homem lá que também aparece, que ela coloca os pezinhos lá de fora, e o povo tem que jogar dinheiro no pé dela, para pegar a bênção lá no pé dela. Por que eu tenho que fazer isso? Tem. Sabe? Ou, pior ainda, eu achar que aquele espetáculo de gente expulsando demônio lá e falando pro demônio, fazendo entrevista lá, pula para cá, o demônio pula, sai dela, sai, volta para ela, isso eu já vi. Esse tipo de revelação, irmãos, esse tipo de coisa, essas bizarrices que nós vemos, nós temos que combater. O apóstolo Paulo está dizendo que para tudo isso você prega Cristo. Cristo é a primazia. Ele está acima de tudo. Por quê? Porque se você deixar correr solto, você falando de Jesus para as pessoas, você vivendo o verdadeiro evangelho, você é história. Se você não tem argumento para poder contradizer, mandei um vídeo para vocês do Augusto Nicodemos,
que o maior problema da igreja hoje, fala assim, mas isso é pecado. E aí fala assim, porque está escrito. E para e pensa, mas está escrito aonde? O crente não sabe. O outro comete uma falha lá e fala assim, oh, isso também é pecado. Porque está escrito. Mas está escrito aonde? Aonde nós podemos fundamentar a nossa fé, irmãos? Na Bíblia Sagrada. Tem resposta para tudo. Meus queridos, quando todos os seus argumentos esgotarem, o maior argumento está aqui. A Reforma Protestante, um dos pilares da Reforma Protestante é sola a Escritura, somente a Bíblia, somente Cristo. Tudo isso vocês têm que pregar para essas pessoas. Ah, mas como eu já ouvi muitas vezes, ah, mas não é bem assim não, porque o meu pastor fala que é do tal jeito. Nem eu, nem ele. A Bíblia. Não vá atrás do que muita gente procura na internet. Ter razão. Procure ter conforto com a Bíblia Sagrada. Procure saber que tudo o que você precisa está aqui. Tudo aquilo que você tem que fazer, essa devoção para Deus, a entrega que você tem que fazer para Cristo, o caminho que você tem que trilhar, você tem que seguir a Cristo. E ele finaliza dizendo aqui, ó, que qualquer coisa que você fizer diferente disso, vai servir simplesmente para a sua satisfação momentânea. Vai ser naquele momento. Mas para a eternidade, só Cristo. Só Jesus. Irmãos, por isso que eu sou um cara chato. Porque eu já fui enganado. Eu fui enganado e demorou muito para a ferida sair do meu coração. Talvez até hoje ainda não fechou. A minha esposa é testemunha. 4 anos e meio que nós servimos a Deus num determinado local, que quando Deus abriu os nossos olhos, e não era uma igreja qualquer não, uma igreja bem estruturada. Pessoas, tinha até seminário na igreja. Mas quando nós temos total heresia que estava sendo pregada, ao ponto dela dizer para um dos pastores lá, falar assim, poxa, mas o serviço que você fez aí, graças a Deus que Ele te abençoou. Não atribuo isso a Deus, não, atribuo ao meu trabalho. Meus queridos, a soberania de Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de tudo. Não cai uma folha da árvore se Ele não mandar. Teus cabelos que vocês passam 3 horas na frente do espelho acertando, se Ele não permitir, não sai. Eu estou tentando perder uns quilos aí, se Ele não... E eu estou deixando de comer um monte de coisa, mas se Ele não... também não vai. Porque Ele é soberano. E nós não podemos... Cristo já escreveu uma história para que nós participássemos dela. Nos dá liberdade para a gente participar dessa história. Mas para que nós possamos participar dessa história e ser vitoriosos, nós temos que guardar algo dentro de nós. Somente a glória a Cristo. Somente a glória a Cristo. E mais ninguém. Então, irmãos, pode ter o irmãozinho sendo usado lá na casa do chapéu. Meu irmão, abra a Bíblia. Porque eu ouvi um negócio esses dias aí, até comentei com os irmãos. Se não está na Bíblia, se não está aqui, ó, amparado aqui na Bíblia, não tem valor. Porque as pessoas aqui que eu estou falando, as mesmas pessoas que estavam propagando isso, continuam aqui. Não mudou não. Esses falsos apóstolos aí que aparecem na televisão, são deles. É só eles. Uma senhora uma vez, lá em São Caetano, veio com a vida destruída, nosso pastor lá cuidou dela e perdeu tempo.
Ela virou assim para ele, assim, depois de muitos meses, falou assim: sabe, pastor, eu estava orando, pedindo a Deus uma direção, e Deus me disse que eu não posso ficar sem estar debaixo da cobertura do meu apóstolo. Sabe para ela? A senhora orou, irmã? Orei. Deus abençoe. Pergunto: nós precisamos ficar debaixo da cobertura de apóstolo? Nós precisamos da cobertura de Cristo. Vocês não precisam de cobertura de A e de B, não. Vocês precisam da cobertura de Cristo. Sabe? Tudo isso que nós estamos vendo aqui não é coisa nova, não. É coisa velha. Já dessa época. Essas pessoas que... Sabe? O cara dá ordem em Deus e acha que ele está firmado na palavra. Para finalizar, irmãos, uma irmãzinha aí, inferno. Vocês viram isso? 15 vezes no inferno, não sei quanto. E aí uma das coisas que aconteceu, e tinha um teólogo lá e falou assim: olha, eu respeito a experiência que a senhora teve, mas a Bíblia não diz nada disso em relação ao inferno. Aí ela virou para o homem e falou assim: mas Jesus me mostrou, ele estava lá comigo. Aí você vai falar mais o que para a pessoa? Quer dizer então que Jesus, ele coloca a sua palavra à disposição do seu povo, e ele mesmo vai contra a palavra dele? Irmãos, cuidado. Cuidado. Eu estou brigando com vocês aqui a troco desse texto, dessa carta, para que vocês saibam que vocês estão bem amparados somente com Cristo. Vocês não precisam de mais nada. E é somente Cristo que pode nos dar vitória. E Ele vai dar a vitória para nós nessa noite. Amém? Vamos colocar de pé.